Eliana Passarelli. 11 horas e 46 minutos, SP1 no ar. Você vê imagens ao vivo da Marginal Pinheiros, bem na altura aqui da Ponte Estaiada. Esse sábado com temperaturas mais amenas, um convite para a gente relaxar, né? E na hora de descansar, de ficar ligado nas notícias. E olha, por que não pensar no futuro das nossas cidades? Vou te falar que falta pouco mais de uma semana para as eleições municipais. E esse sábado é um convite também para a gente refletir sobre a segurança no trânsito. Mais um fim de semana começa marcado, infelizmente, por acidentes graves. Na Avenida Paulista, um motorista que, segundo a polícia, estava bêbado, passou o sinal vermelho e provocou uma batida. A pista no sentido Paraíso ficou bloqueada durante boa parte da manhã. Em São Bernardo do Campo, o motorista de um carro de luxo atropelou 2 motociclistas e um deles morreu. Também em São Bernardo, uma adutora da Sabesp estourou. A água inundou lojas e causou uma baita destruição. Jéssica Rocha. A gente está sem o áudio, mas a Jéssica Rocha está lá na Avenida João Firmino e você vê que ainda tem água por lá. A gente atualiza toda a situação, inclusive falando sobre o abastecimento ou o desabastecimento, né, para esses moradores dessa região. Na Semana do Coração, o SP1 revela hoje os 3 vilões para a saúde cardíaca de quem vive em São Paulo. Assunto da Cíntia Toledo. Sabina, vou contar 2 aqui logo de cara. Um deles tem a ver com o nosso estilo de vida, um estilo de vida desregrado, sem uma alimentação balanceada, com sedentarismo, falta de atividade física. Esse é um dos pontos. Outra questão é o estresse, que também é um fator de risco para o coração. Agora o terceiro a gente conta já, mas já adianto que é algo que não está tanto no nosso controle e a que todos nós estamos expostos aqui em São Paulo, viu? E olha, para ajudar você a se organizar para o voto e fazer uma escolha consciente, nosso telão de eleições. A gente recebe hoje a secretária de comunicação do TRE, Eliana Passarelli. Vocês ouviram no comecinho do jornal, né? O meu áudio falando Eliana Passarelli. É que ela já está aqui no estúdio, está sendo microfonada. Vai tirar dúvidas sobre as eleições municipais. Aproveite então, manda sua pergunta, usa o QR Code que já está aparecendo no cantinho da tela. E veja ainda o acolhimento de animais que sobreviveram às enchentes do Rio Grande do Sul. São Paulo recebe hoje uma feira de adoção de cachorros que foram resgatados em meio às inundações de maio em Porto Alegre. E a história de imigrantes que vieram para São Paulo virou um espetáculo em cartaz na capital. Assunto do Thiago Crespo. Ao longo de 1 ano e meio, a direção do grupo visitou escolas, centros de imigrantes e ONGs, a fim de buscar experiências e olhares de gente que veio de fora para viver aqui no Brasil. A partir desses relatos, foi bem mais fácil compreender um pouco mais da realidade e dos desejos que envolvem essas pessoas. Então, até já com essa reportagem especial do Thiago Crespo. 11 horas e 49 minutos. Bom dia para você. Parece notícia repetida, só que infelizmente não é. Violência no trânsito. Desde ontem à noite, a nossa produção registrou 3 graves acidentes na Grande São Paulo. Todos causados por imprudência ao volante. E aí a gente vê a gravidade, né? Num deles, um motorista bêbado passou no farol vermelho em plena Avenida Paulista. Veja, bateu num carro que capotou. Em outro, em São Bernardo do Campo, o motorista de um carro de luxo bateu em 2 motos e, infelizmente, um dos pilotos morreu. Toda essa violência aparece nos números. E quem traz esses números pra gente é o Felipe Guedes, porque são em média 6 mortes por dia na Grande São Paulo, né, Guedes? Ele está em São Bernardo do Campo, em frente à delegacia que investiga um desses casos. Bom dia. Oi, Sabina, bom dia. Sobretudo fim de semana, início de fim de semana, a gente tem que noticiar esses casos tristes que envolvem vítimas, envolvem mortes. Foram 3 acidentes graves, pelo menos, na Grande São Paulo. Você disse aí, teve um na Marginal por volta de 4h30 da manhã. Um carro capotou, o casal que estava dentro desse carro foi socorrido. O motorista sofreu traumatismo craniano. Teve um acidente na Paulista impressionante e a Paulista ficou boa parte da madrugada interditada por causa desse acidente, né, o capotamento, e o motorista, ele não só avançou o sinal vermelho, como estava embriagado, segundo a polícia, e também não tinha habilitação. Ele acabou batendo em um carro de aplicativo, o motorista desse carro de aplicativo e a passageira foram para o hospital.
E teve aqui em São Bernardo do Campo outro acidente ontem, por volta de 8h30 da noite, ali na rodovia Anchieta. Um estudante de 21 anos estava em um carro de luxo. Ele acabou atropelando 2 motociclistas. Um desses motociclistas morreu no local mesmo. Ele foi socorrido pela equipe de resgate, mas não resistiu. Ele tinha 56 anos, uma filha, morava aqui em São Bernardo, era técnico de refrigeração e esse caso está sendo investigado aqui pelo 2º Distrito de São Bernardo. A polícia disse que fez o teste do bafômetro tanto no motorista quanto no motociclista que sobreviveu e que os 2 testes de bafômetro deram negativo. Aqui na delegacia, esse estudante de 21 anos disse que estava dirigindo na velocidade, ali dentro do limite de velocidade da rodovia Anchieta, que o trânsito parou de repente, na versão dele, que ele foi tentar desviar, do carro da frente, mudou de faixa e acabou batendo nesses 2 motociclistas. Ele foi ouvido na delegacia e foi liberado. Agora, o motorista que dirigia sem habilitação, embriagado e avançou o sinal vermelho e que provocou o acidente da Paulista, ele foi preso e está à disposição da Justiça. Daqui a pouco a gente traz outros detalhes desses acidentes no início do fim de semana e também os números que mostram que alguma coisa precisa ser feita para diminuir essa violência e essa quantidade de mortes no trânsito da Grande São Paulo. Sabina. Porque essa violência vem numa escalada, né, Guedes? É dia após dia a gente tratando disso. No caso desse da Paulista, embriagado, sem habilitação, um festival aí de irregularidades. A gente vê nas imagens a gravidade. Por sorte, ninguém morreu nesse acidente, porque pelas imagens você fala, certamente vai acontecer uma tragédia. E agora à disposição da Justiça, né? Vamos ver o desfecho dessa história, o que vai acontecer daqui para frente. Obrigada, daqui a pouquinho a gente volta a conversar. E sábado também é dia de se exercitar. Vamos mudar de assunto porque tem um evento na capital de olho na saúde e no bem-estar da população idosa. Quem está no Centro Esportivo do Tietê é ela, Mariana Aldano. Vamos conversar com ela ao vivo. Oi, Mari. Bom dia para você. Oi, Sabina, bom dia para você que está com a gente no SP1. A gente acompanha as celebrações do Dia da Longevidade. É um evento que dá início às comemorações do mês da pessoa idosa, que começa no dia 1º de outubro. Essa ação também faz parte da década do envelhecimento saudável declarado pela OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde. A gente tem uma tela com alguns dados para mostrar para vocês que a atual expectativa de vida em São Paulo é de 77 anos, ou seja, a maior já registrada no estado. Na capital, gente, esse número é ainda maior, 78 anos, isso de acordo com a Fundação SEAD. E aí, diante desse cenário de envelhecimento da população, é importante garantir que as pessoas envelheçam de forma saudável, com qualidade de vida. E aqui no evento, além do agito, da ginástica, da dança, e olha que o pessoal é bem animado, a gente tem também várias estações de informação. O pessoal pode aprender, por exemplo, a ler os rótulos dos alimentos para saber o que é saudável e o que não é e melhorar as escolhas quando forem, por exemplo, ao supermercado. E dá também para atualizar a caderneta de vacinação. Tem exercícios para o cérebro, aquela ginástica cerebral. Então é um incentivo de novo para cuidar da mente também. E tem uma coisa também que a gente viu que é bem interessante, que são as orientações sobre como não cair nos golpes na internet, aquele golpe de celular muito frequente que a gente vê. Então o pessoal ensina o que fazer para ter cuidado quando se usa o celular. O Dia da Longevidade é uma oportunidade para mostrar como essas atividades físicas, cognitivas e culturais podem transformar o envelhecimento em um processo saudável e ativo. E daqui a pouquinho a gente volta com mais informações, Sabina. Muito obrigada, Mariana Aldano. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais. Que legal essa história também dos golpes, né? Porque tá numa crescente também essa história de golpe, pegando tudo quanto é gente, a população idosa também. Muito obrigada, até daqui a pouquinho. Eu venho aqui para o meio do estúdio para conversar com o Thiago Scheuer, ele que já está aqui para falar sobre esse sábado mais fresquinho, hein? Tudo bem, Sabina? Tudo bom? Bom dia ainda, hein? Bom dia para você também que está com a gente. Tá mais fresquinho finalmente, né, Sabina? Maria. Ainda bem que aquele calor tava terrível. Insuportável. E o ar fica ruim, né? Então, ó, esse tempo mais fresco vai continuar ao longo da tarde agora. Hoje cedo, aliás, a mínima na capital já foi bem baixa, 14 graus.
foi a oficial no Mirante de Santana, na Zona Norte. Sabina, te mostro aqui, ó, de acordo com o CGE, o Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura, como é que ficaram as temperaturas em pontos diferentes da capital. Você vê que na Zona Norte estava mais friozinho, Sim. né? Na Lapa, com 18 graus, né? Lá no Mirante de Santana, no caso. Na Lapa também ali, 18 graus, sensação de 15. Engenheiro Marcilac, na Zona Sul, 16, com sensação de 14. Pirituba, 20 graus, com sensação de 16. Itaquera, 17 oficiais, com sensação de 15 graus. A máxima aqui na capital, aliás, agora à tarde, a gente pode até ver imagens aqui ao vivo do céu, vai chegar apenas aos 23 graus. Então o céu fica mais encoberto, sol aparecendo um pouquinho. Eu vi um pouco do sol de manhã, Sabina. De manhãzinha, Né? eu vi, só que depois cheguei pra TV e ainda me dei mal, gente. Por quê? Porque não vim de blusa e tava depois tava um frio. ventinho. Pois é, esse vento aumenta a sensação de frio. É o caso aqui que a gente mostrou, né? Esse sol da manhã me enganou. Engana, ele engana. Parece luz de geladeira, brilha e não esquenta, né? Mas depois, já vou dar um spoiler. Pra frente vai esquentar, tá? A partir de amanhã. Mas olha só, por que a gente tá com esse tempo mais fresco? Tem uma alta pressão no oceano, mandando umidade aqui para a faixa leste do estado, por isso que na faixa leste as temperaturas estão mais contidas. Isso vale para o litoral também. Guarujá chegando aos 23, Taubaté aos 26. Centro-Oeste, Sabina, aquele calorão, né? 34 em Dracena, Jales com 36, Bauru 31, Ribeirão Preto 34 hoje. E daqui a pouco eu vou voltar para a gente falar, então, se este frio vai continuar esse tempo mais fresco. Mas eu já dei o spoiler que não vai, e eu digo a partir de quando esquenta de novo. Combinado. Tá bom? Obrigada, até Valeu. já. Agora, eleições. Faltam exatos 8 dias para as eleições municipais. E a gente sabe que começam a pipocar, né, na cabeça aquelas dúvidas básicas. Posso votar se eu não me cadastrei, se eu não cadastrei a biometria? Se eu estiver em outra cidade ou outro estado no dia da votação? Enfim, para esclarecer essas e outras questões, quem está aqui com a gente no estúdio do SP1? Eliana Passarelli, ao vivo, secretária de Comunicação Social do TRE. Tudo bem? Foi me dirigir aqui pertinho de você, tudo bom? Há quanto tempo, Eliana? É verdade. Tudo jóia? Tudo jóia, e você? Vamos lá. Então, Vamos. as várias perguntas que começam a surgir. Vem mais um pouquinho para cá para você conversar com a gente. Olha lá, já começa a surgir a primeira dúvida. Qual será a data e o horário das eleições, Eliana? É dia 6 agora, próximo domingo, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Tá, então combinado, já é a primeira. E quem tiver na fila, por exemplo, às 5 da tarde, sempre tem um pessoal que vai deixando para a última hora, consegue votar? Sim, se estiver na fila às 5 horas da tarde, essa pessoa vai receber uma senha e poderá votar. Mas tem que estar na fila às 5 horas da tarde, não pode chegar depois desse horário. Combinado. Já outra pergunta, quem é obrigado a votar? Bem, o voto é obrigatório para quem tem de 18 a 70 anos, então essas pessoas são obrigadas a votar. Se elas faltarem, elas são obrigadas a justificar, tá? Então, é bastante atenção que o voto é obrigatório no Brasil, então só um motivo muito justo deve impedir o eleitor de votar. Combinado. A próxima já está na tela. Eleitores que têm entre 16 e 18 anos, eles são obrigados a votar? Não, o voto para eles é facultativo, mas é importante que eles votem. Então, essas pessoas que tiraram o título, ou seja, fizeram a inscrição eleitoral, elas têm o voto facultativo. Se elas não votarem, elas não precisam justificar. Mas é importante que participem, né? Elas tiraram o título, estão inscritas, devem exercer a cidadania. Isso. E quem tem preferência para votar? Vai ser a próxima pergunta. Tá. A maior preferência é de quem tem mais de 80 anos, mas pessoas com mais de 60 anos também têm, pessoas com deficiência, gestantes, então todas as pessoas têm. É a mesma preferência que tem normalmente nos bancos, né, nos locais públicos. Que tipo de deficiência, por exemplo? Qualquer uma? Sim, sim. Uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa com uma deficiência de locomoção, ela tem prioridade. Prioridade na hora do voto. E uma pessoa, por exemplo, com título cancelado, ainda consegue regularizar a tempo de votar nessas eleições? Falta muito pouco tempo. Não tem mais tempo. Isso já passou, foi 6 meses antes da eleição. Agora, quem está com o título cancelado não pode votar. A pessoa tem como consultar a situação dela pela internet. Já aproveita e já também consulta o local de votação, né, estando com o título regular. Mas o título cancelado, a pessoa não poderá votar. Ela tem que, depois que passar a eleição, a partir de 5 de novembro, ela regulariza a situação. Combinado. Tem mais, sabia? A Eliana volta daqui a pouquinho e você aí do outro lado também pode mandar sua pergunta sobre eleições. Eleições marcadas aí para o domingo que vem, 6 de outubro. Você aponta a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na tela com a gente e consegue tirar todas as suas dúvidas com a Eliana. Muito obrigada. Até daqui a pouquinho. Obrigada, até daqui a pouco.
Agora a gente vai ver entrevistas feitas pelo Giba Bergamin com candidatos a prefeito de São Paulo que não atingiram 5% de intenções de voto na pesquisa Datafolha da semana passada. Eles apresentaram suas principais propostas. Candidato, muito obrigado pela entrevista. Eu queria saber o que o senhor propõe para zerar ou ao menos reduzir a fila de exames e consultas na rede pública municipal. Primeiro, precisamos aumentar o investimento de 25% para 30% na saúde e também todo aquele orçamento que vai para a saúde tem que ser gasto na saúde, porque vira e mexe, isso ocorre na Prefeitura de São Paulo, no Estado de São Paulo e também na nação. Aquilo que está para o orçamento para a saúde muitas vezes é desviado, então acaba tendo outros gastos que não necessariamente é na saúde. Um outro tema para nós é muito importante, para poder ter mais recursos para poder gastar na saúde. Nós precisamos parar de sangrar o dinheiro da prefeitura para as organizações que na saúde se chamam OSS, Organizações Sociais da Saúde, que acabam ficando com boa parte da riqueza da prefeitura. Então hoje, de acordo com o Sindicato dos Médicos, mais ou menos 85% já está terceirizado, privatizado através dessas OSS. A nossa proposta é fazer um projeto que encerre com essas organizações sociais, os funcionários que estão nessas OSS, que já trabalham 15, 20, 30 anos, fiquem na prefeitura, num primeiro processo. Depois, obviamente, os próximos funcionários serão contratados através de concurso público, como está previsto na legislação. Mas por que isso? Porque ao invés de dar dinheiro para esses empresários que estão atrás dessas organizações sociais, você pega esse dinheiro que iam para eles e você investe na própria sociedade. E nós queremos fortalecer o SUS. E qual a ideia do SUS? O SUS, além de ser universal no sentido de atendimento para a maioria da população, o SUS também fala em integralidade. E o que é o tema da integralidade? Você pensar no paciente, na família, na pessoa de conjunto, não apenas um atendimento imediato focado naquele momento. Por exemplo, quando você pensa no lucro, você vai botar um médico para atender o paciente e ele vai ser o mais rápido possível, porque ele precisa ter uma lógica de atendimento rápido e mal olha para o paciente. Se você pensa na lógica da universalidade, você vai dar tempo para o médico. Mas para isso, você precisa que tenham mais médicos. Para isso, você vai precisar de parar de remunerar esses empresários que estão por trás do sistema de saúde. Por isso que nossa propaganda, nós também estamos divulgando nossas redes sociais. Candidato, o senhor tem uma proposta para a Guarda Civil Metropolitana, que é criar, como o senhor diz, uma polícia da cidade de São Paulo. O que é essa proposta? Eu vou transformar a Guarda Municipal na polícia da cidade de São Paulo, assim como todas as grandes cidades do mundo fazem. Nós vamos equipá-la e vamos armá-la para poder lhe defender. Nós vamos elevar o número de efetivo para, no mínimo, 15 mil homens. E parte desse efetivo nós queremos que trabalhe sem uniforme, na rua, lhe protegendo, fazendo a prevenção do crime. Nós vamos também investir seriamente nas creches da cidade de São Paulo. Nós vamos abrir um pouco antes e vamos fechar no mínimo 2 horas depois. E nós vamos criar as creches 24 horas. Como também queremos inovar com o nosso bilhete único. O bilhete único da cidade de São Paulo, você vai pagar uma única passagem e você vai poder utilizar o tempo que você precisar usar. O tempo que você precisar utilizar, fazendo quantas viagens você precisar fazer até chegar em casa. É desta forma que a democracia cristã está querendo contribuir com a cidade de São Paulo, dando segurança, dando qualidade de vida e transformando a cidade de São Paulo numa cidade melhor. Em relação à questão do bilhete único que o senhor falou, como que funcionaria? Tem muito candidato falando da questão da tarifa zero. O senhor acha que isso é possível? Não, nós não achamos que isso é possível no momento, na cidade de São Paulo e em qualquer outra cidade. Mas nós queremos que você pague uma única passagem. E essa passagem você pode utilizar o dia todo, fazendo quantas de viagens você precisar fazer. É dessa forma que nós vamos cuidar das pessoas da cidade de São Paulo, cuidando da segurança e a segurança nas escolas, na casa e também na rua, cuidando para que você tenha um equipamento de qualidade, tanto na área de saúde, na área da educação, na área do transporte. É desta forma que nós queremos administrar a cidade, é desta maneira que nós queremos mostrar a todos vocês que a gente tem condições, de fato, de administrar. Eu fui deputado federal, fui secretário e me acho qualificado para administrar a cidade de São Paulo. Candidato, de acordo com o último resultado do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, a nota para as turmas de 5º ano, numa escala de 0 a 10, foi de 5,6. Eu queria saber qual que é a proposta do senhor para
melhorar esse desempenho no índice e, por consequência, melhorar o ensino no município? Nós vamos fazer duas coisas. Pegar de volta o orçamento que foi roubado pelos especuladores financeiros e devolver para o povo. Segundo, colocar as escolas sob controle dos professores, dos pais e os alunos, na medida que eles tenham idade, e os funcionários. A comunidade escolar sabe o que é melhor para si, melhor do que qualquer burocrata de prefeitura. A cidade de São Paulo tem cerca de 1,3 milhão de pessoas em situação de insegurança alimentar. Queria saber qual o plano do senhor para o combate à fome. Nós precisamos de um amplo plano de obras que sejam feitas aí com obras intensivas em mão de obra para gerar muitos empregos. Significa o seguinte, você tem que fazer obras que tenham menos maquinário, que o pessoal a gente possa produzir 500, 1 milhão de empregos, isso daí vai injetar dinheiro na economia e melhorar a situação dessas pessoas. O senhor tem algum projeto específico? O senhor falou em dar poder aos professores, mas o que mais? Como o senhor pode melhorar a vida dentro da escola? Nós precisamos diminuir o número de pessoas por sala de aula, ou seja, construir mais escolas e colocar menos alunos para os professores e os próprios alunos poderem estudar e trabalhar com mais calma, porque hoje em dia são muita gente por sala e isso complica muito a vida do educador e do aluno. O senhor, como prefeito, precisaria ampliar, por exemplo, os investimentos? Com certeza, por isso que eu falei da questão do orçamento. Uma parte significativa do orçamento federal, e isso se reproduz nos estados e municípios, está sendo roubado pelo chamado serviço da dívida. Bancos e bilionários levam mais da metade do dinheiro do povo. E isso daí deixa estrangulada a saúde, a educação, a segurança pública, etc. E como que a prefeitura precisa fazer? Injetar dinheiro na educação? Precisamos injetar dinheiro na educação, na saúde. Tem que pegar nós temos que negociar em Brasília, pegar o orçamento e colocar de volta para os trabalhadores. O senhor pretende fazer isso? Pretendo, claro, junto com todos vocês que estão nos acompanhando aqui, porque nenhum político vai fazer nada sozinho. Nós temos que depender da mobilização popular. Olha, daqui a pouquinho você vai ver as entrevistas com mais 2 candidatos que não atingiram 5% das intenções de voto na pesquisa Datafolha da semana passada. Hora do intervalo. Ainda hoje, o acolhimento de animais que sobreviveram às enchentes do Rio Grande do Sul. Olha as imagens. São Paulo recebe hoje uma feira de adoção de cachorros que foram resgatados em meio às inundações de maio, lá em Porto Alegre. E já no próximo bloco, o rompimento da adutora que causou inundações e prejuízo ao comércio de São Bernardo do Campo, né, Jéssica Rocha? É isso mesmo, viu, Sabina? E tem comércio que teve um prejuízo de mais de 100 mil reais. Agora aqui atrás vocês estão vendo o trabalho da Sabesp para fazer o escoamento da água, porque esse incidente aconteceu 1h da manhã. Eles estão desde as 6 horas da manhã para fazer todo o escoamento aqui atrás de mim, depois desse caminhão da Sabesp. Daqui a pouco a gente volta e detalha todas as imagens e a situação local aqui para vocês também. Combinadíssimo, é muita água, Jéssica. E ainda, na Semana do Coração, você vai conhecer os 3 vilões para a saúde cardíaca de quem vive em São Paulo. Cíntia Toledo. Sabina, já contei 2 logo de cara, né? Vamos lembrar o nosso estilo de vida. Então, quem não faz exercício, quem não tem uma boa alimentação, esse é um ponto. O estresse é outro fator de risco. E o terceiro, vou revelar já, poluição. Agora, como que o ar que a gente respira afeta o nosso coração? Isso a gente conta já, combinado? Combinadíssimo. 12:09. Uma boa tarde para você. Você vê imagens ao vivo. Avenida dos Bandeirantes, Zona Sul, movimentação tranquila, bem pertinho do aeroporto de Congonhas. Não sai daí, SP1 volta já. Meio-dia e 14 minutos, SP1 de volta. Que sábado difícil, hein? Para você que mora na região da Avenida João Firmino, em São Bernardo do Campo. Olha, no começo da madrugada, uma adutora da Sabesp estourou e a água invadiu casas, lojas. Até agora, o abastecimento não foi normalizado. Jéssica Rocha foi para lá e mostra a situação ao vivo pra gente. Que complicada, né, Jéssica? Bom dia. João Firmino cheia de comércio. Sábado a gente sabe que tudo bomba, né? E aí essa complicação. Exatamente, viu, Sabina? Boa tarde para você, boa tarde para todos. Os moradores por aqui tomaram um susto nesta madrugada. Aqui deste meu lado esquerdo, por exemplo, tem os moradores que estão esperando aí alguma resposta sobre a resolução, né, a solução desse problema. E aqui do meu lado direito, vocês podem ver o tamanho da cratera. O Renan Ferreira está mostrando para vocês. Ainda não dá para saber a profundidade, mas vocês podem reparar que é água potável, né? Tá bem cristalina. Vocês podem ver que o volume da água até fez ceder, né? No caso,
o asfalto e o comércio local aqui foi impactado diretamente. Ali atrás, por exemplo, tem uma loja de produtos naturais que teve um prejuízo de mais de R$100 mil. Tem uma loja que abriu há pouco mais de um ano, uma loja de cama, mesa e banho, que, por exemplo, ia estar começando a receber agora o lucro, né, de todo o trabalho. Eles estão bem abalados, é um casal que não quis gravar a entrevista justamente porque está desde a 1h da manhã tentando resolver o problema. Renan Ferreira está mostrando para vocês aí os trabalhadores, os funcionários da Sabesp, que estão desde as 6h da manhã tentando escoar essa água e também solucionar o problema. Vamos acompanhar na reportagem. Era 1h da manhã quando o cenário da Avenida João Firmino, em São Bernardo do Campo, mudou. Estava sem sono, fui para a sala para assistir televisão e aí eu ouvi um barulho muito forte. Achei que era alguma batida de carro que tinha acontecido na rua e ignorei. E aí depois eu vi uma outra batida e eu vi a casa dar uma tremida. Aí eu assustei. Do lado de fora, não dava para ver nem o asfalto, nem a calçada por causa da água que tomou tudo. A força da enxurrada também levou o portão da casa da Laura e amassou o carro dela. Um portão tinha saído, foi para o meio da outra rua e o outro tinha batido no carro, né? Então o meu carro estava com uma batida na parte de trás, a gente conseguiu tirar o carro agora e o outro portão ficou torto. Horas depois do rompimento da adutora, a Sabesp cortou o fornecimento de água da região. Para evitar mais estragos, funcionários da prefeitura interditaram a via ainda na madrugada. O rompimento da adutora também causou estragos para os comerciantes locais. Aqui nessa loja de produtos naturais, a força da água foi tão grande que chegou a levar essa porta aqui de entrada de madeira maciça, muito pesada. Quem é o dono dessa loja é o Fabiano, que vai explicar os impactos, né, na loja dele de produtos naturais. Fabiano, conta quais foram os prejuízos aqui na sua loja. A água subiu mais de 1,5 metros. Chegou a terceira prateleira aqui dos produtos. Aqui, né? Então, o que tiver para baixo, a gente perdeu tudo. O prejuízo estimado só de produtos foi de cerca de R$100 mil. Nesta outra loja de roupas, funcionários tentaram salvar as peças que sobraram, mas tudo que estava nas araras ficou molhado. O asfalto da avenida também não suportou o volume de água. Por volta das 10 da manhã, os funcionários da Sabesp ajudaram na limpeza de alguns espaços. Moradores e comerciantes estão agora na expectativa pelo ressarcimento do prejuízo causado. Olha, a Sabesp falou que vai apurar o que aconteceu, o que levou ao rompimento dessa adutora e os pedidos de ressarcimento que foram feitos pelos moradores, pelos comerciantes. A companhia também pediu que você, morador aí da região da Avenida João Firmino, em São Bernardo, que você economize água, porque o abastecimento ainda não foi normalizado. De segunda a sexta-feira dessa semana aqui no SP1, a gente entrevistou 5 candidatos à Prefeitura de São Paulo. Foram convidados os que tiveram pelo menos 5% de intenções de voto e que ficaram entre os 5 primeiros colocados na pesquisa Datafolha divulgada em 19 de setembro. Horas depois da entrevista, o pessoal do G1 publica o que é fato e o que é fake nas respostas. A gente vai dar uma olhada na análise do que disse o entrevistado de ontem, que foi Ricardo Nunes, do MDB. Durante a sabatina, vou colocar aqui para vocês, o candidato afirmou que no ano passado, olha aqui, São Paulo, a cidade de São Paulo teve o menor índice de homicídios e que na região central da cidade a redução de roubos e furtos foi mais de 60%. O pessoal do G1 analisou e não é bem assim. Em 2023, a capital registrou 481 homicídios. O menor número desde o início da série histórica, como afirmou o candidato. Mas o percentual de redução de roubos e furtos na região central não condiz com o que foi apresentado por ele. De janeiro a agosto de 2024, foram 11.160 roubos. No mesmo período do ano passado, foram 15.603. Isso representa uma redução de 28,4%. Já em relação aos furtos, a redução foi de 19,5% nesse mesmo período. O G1 reuniu os dados registrados em todas as delegacias do centro de São Paulo. A campanha de Ricardo Nunes foi procurada, mas preferiu não se manifestar.
Olha, em um outro momento da entrevista que a gente coloca aqui, Ricardo Nunes, do MDB, disse que São Paulo tem o menor índice de desemprego desde 2015. Que no ano passado foi registrado um saldo positivo entre admissões e demissões de 129 mil empregos criados. E que no primeiro semestre desse ano foram 107 mil novos empregos. Bom, o G1 analisou e a afirmação é fato. Segundo o IBGE, em 2015, a taxa de desocupados na cidade de São Paulo era de 8,9%. No segundo trimestre de 2024, a taxa era de 6,8%, a menor desde 2015, como disse o candidato. Os dados do CAGED apontam que, no fim do ano passado, o saldo de empregos na cidade de São Paulo foi de 128.246, um índice positivo, como disse Ricardo Nunes. E no primeiro semestre desse ano, 107.742 empregos foram criados aqui em São Paulo. Olha, para ver a análise completa da entrevista de Ricardo Nunes, do MDB, você faz o seguinte: aponte a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo na tela. Lá também dá para ver o que é fato e o que é fake nas entrevistas dos outros candidatos que foram sabatinados aqui no SP1. Vamos voltar agora a falar com a Eliana Passarelli, secretária de Comunicação Social do TRE São Paulo. Hoje veio gentilmente aqui no estúdio do SP1 para esclarecer dúvidas, dos eleitores, já que falta tão pouquinho tempo, né, Eliana? Sim. Faltam aí uns 8 dias para a eleição, marcada aí para o dia 6 de outubro, domingo que vem. Bem-vinda de novo. Obrigada. E já a primeira pergunta, aliás, dessa nova rodada. Quais documentos a gente tem que levar para votar, hein? Bem, o eleitor deve levar um documento de identificação com foto. Pode ser o RG, a CNH, a carteira profissional ou mesmo o certificado de reservista. Esse documento pode ser digital também. Lembrando que o e-título, quando ele tem a foto, ou seja, o eleitor que coletou a biometria, também serve como documento de identificação. Agora, os documentos digitais, o eleitor não pode entrar com o celular na cabine, então ele apresenta, deixa ali do ladinho da cabine, vai ter uma mesinha para isso ou uma cadeira, fica à vista dele e ele vota, mas sem celular dentro da cabine. Combinado, importante essa pergunta. Outra questão, algum tipo de roupa é proibida para votar? Não, nenhum tipo de roupa é proibida para votar. A pessoa se veste normalmente, como ela faz, e pode votar. Pode ir de regata, de bermuda, tá tudo certo. Se é na praia, por exemplo, vai estar com uma bermuda, uma regata, não tem problema. Combinado. Aí a questão do celular, posso votar com o celular? Sim, não pode. Isso é muito importante que o eleitor siga essa regra, A Justiça Eleitoral está muito atenta a isso. Então, não pode entrar com o celular na cabine, nenhum equipamento eletrônico. Uma máquina fotográfica? Não pode. Nada que comprometa o sigilo do voto, tá? Então, se o eleitor estiver com o celular, ele vai ser convidado a deixar o celular do lado da... Ele consegue olhar, né, Eliana? Ele fica lá de olho, isso. vota rapidinho. Se ele insistir que ele quer levar, ele não poderá votar. Certo? Combinado. Dúvida esclarecida, vamos para a próxima. Consigo votar se não cadastrei a biometria? Sim, consegue. A biometria vai ser, na hora da identificação, nós vamos usar a biometria daqueles eleitores que já coletaram. Também nós fizemos a importação de 4 milhões de biometria de órgãos parceiros, então... se a pessoa já fez a CNH e coletou a biometria ou o RG, nós fizemos essa parceria com órgãos do governo do estado e vamos testar agora nessa eleição. Caso então, para a pessoa não estranhar, pode ser, ela fala, não fui ao cartório, como eles têm a biometria. É uma parceria, isso existe aprovação da legislação para a gente fazer isso. Então, nós vamos tentar também reconhecer dessas pessoas. Sendo validada, vai para o cadastro eleitoral depois. E tem aquelas pessoas que já fizeram a biometria. Agora, essas pessoas que não estão em nenhuma dessas duas situações, podem votar com documento de identificação só com foto, que é para todo mundo, inclusive, tá? Mesmo quem tem a biometria tem que levar o documento. Ah, então tá, alerta importante, mesmo com a biometria, não esqueça o documento. E daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais com a Eliana Passarelli, mais dúvidas, ela que é secretária de Comunicação do Tribunal Regional Eleitoral aqui em São Paulo, então, por favor, tem dúvida, mande a sua pergunta para o QR Code que aparece na tela. Até daqui a pouquinho. Obrigada. E amanhã, é o Dia Mundial do Coração. A data foi criada para conscientizar as pessoas sobre cuidados no dia a dia que podem melhorar a saúde e evitar principalmente alguns problemas cardíacos mais graves. A Cíntia Toledo conversou com um especialista e também ouviu histórias de quem transformou a vida depois de um susto, né, Cíntia? Boa tarde. Isso, Sabina. Uma boa tarde para você, boa tarde para quem acompanha a gente.
Vamos já contar esses fatores, porque ninguém precisa passar por esses sustos para mudar o estilo de vida, né? E esse primeiro ponto, olha, estilo de vida é uma das questões mais importantes quando a gente fala do coração. Então, fazer exercício, ter uma rotina mais regrada, dormir bem, se alimentar bem, esse é um ponto importante. Outra questão, o estresse. O estresse é um fator de risco importante para doenças cardiovasculares e tem também a questão da poluição. A gente não percebe, né, mas tem partículas muito nocivas à nossa saúde nesse ar poluído que a gente respira e isso pode trazer um risco para o nosso coração. Por falar em coração, vocês estão vendo, né? Estou no meio deles, vários corações que estão aqui expostos em frente a um shopping na Avenida Paulista. Quem vier aqui hoje, amanhã, vai poder ver. Amanhã, inclusive, tem aula de dança também por aqui, porque fazer exercício é um dos pontos mais importantes para cuidar do nosso coração. Vamos ver os outros pontos também na reportagem que a gente preparou hoje cedo. A feijoada de sábado deu lugar a um filezinho de frango com salada e suco em vez de refrigerante. Esse é o Cadu versão 2024, quer dizer, versão do segundo semestre de 2024, porque até ele levar um susto em julho... Virei o ano aí já totalmente desregrado, né? Então foi o que aconteceu. Então você deixa de lado, vai se acostumando e foi se estendendo aí os anos. Só que uma hora a conta chega. Então tava sedentário, abusando de alimentação, dormindo pouco e na correria, né? Foi o segundo infarto em menos de 10 anos. Depois do primeiro, ele melhorou os hábitos, mas com o tempo relaxou. E aí a conta veio. Agora promete manter uma boa rotina com academia 3 vezes por semana. Mais disposto. Acho que quanto mais você faz exercício, alimentação, né? Você se sente mais disposto, é bem melhor e o coração agradece, né? E como? Segundo a Organização Mundial da Saúde, 80% das doenças que afetam o coração são causadas por fatores que podem ser mudados com uma rotina mais saudável. O estilo de vida sedentário, com uma alimentação desregrada, é um dos grandes inimigos do coração. Mas não é só isso. O estresse e até a qualidade do ar que a gente respira também são fatores de risco. As partículas finas da poluição podem provocar uma inflamação nos vasos sanguíneos e isso aumenta o risco de infarto e AVC. As estatísticas mostram 340 milhões de óbitos na população mundial, dos quais 4 milhões estão relacionados à poluição. Isso torna a poluição um genocida, palavra que se usa muito atualmente, né? É silencioso, porque as pessoas não se dão conta dos malefícios da poluição. Só de janeiro a julho deste ano, a Secretaria Municipal de Saúde registrou 5.303 internações por infarto na rede pública da capital e mais de 3.000 mortes. Para mudar esse cenário, só tem um remédio e não é na farmácia que você vai encontrar. Os hábitos de vida, como por exemplo, interromper o tabagismo, praticar atividade física, alimentar-se normalmente, evitar a obesidade, nós conseguimos reduzir sem nenhum medicamento a possibilidade de virmos a ter um desses problemas coronários ou cerebrais que vão levar a um infarto, um acidente vascular cerebral. Apenas com medidas de boa saúde, eu diria. Você viu, né? Estamos falando de atividade física, isso lembra o quê? Lembra esporte. Então, ó, a rodada do Brasileirão desse fim de semana promete. Já venho aqui pro telão, porque o vice-líder Palmeiras joga hoje contra o Atlético Mineiro. Amanhã tem clássico majestoso. São Paulo e Corinthians em Brasília. Alguns dos destaques de hoje do Globo Esporte, né, Luiz Teixeira? É atividade física, é esporte e a gente chamou você para essa conversa. Boa tarde. Fala, Sabina. Bom dia ainda. Não, já boa tarde. Meio dia e meio. O pessoal já deve ter almoçado já. Um abraço para você, todo mundo que acompanha a gente no SP1. Se exercitar é super importante. É o que os jogadores do Corinthians estavam fazendo agora há pouco, pensando no clássico de amanhã contra o São Paulo. O jogo acontece em Brasília. O Corinthians realizou agora há pouquinho um treino aberto na Neoquímica Arena. Isso é um costume do Corinthians antes de grandes jogos, de grandes clássicos. Como a partida será em Brasília, só com a torcida do São Paulo, o Corinthians aproveitou para fazer essa atividade, esse treinamento
aberto aos torcedores e teve muita gente que acompanhou de perto as atividades do Corinthians hoje. Amanhã será o primeiro clássico entre dois técnicos argentinos aqui no Brasil, Luiz Zubeldia de um lado e o Ramon Dias do outro. O Zubeldia enfrenta pela primeira vez o Ramon Dias, o Zubeldia técnico do São Paulo e o Ramon Dias técnico do Corinthians. Eles se enfrentam no clássico e a gente traz um raio-x no Globo Esporte de daqui a pouquinho também para fechar mais tarde às 6h30 da noite em Campinas. Tem Palmeiras contra o Atlético Mineiro, o Verdão pensando na vitória, obviamente, de olho no tricampeonato de forma consecutiva no Campeonato Brasileiro. Tudo isso e muito mais no Globo Esporte daqui a pouquinho, viu, Sabina? Eu espero todos vocês durante o horário de almoço para a gente poder falar boa tarde de verdade. Combinadíssimo, tá tudo certo, tem muita coisa, obrigada. Você sabe que o Globo Esporte começa logo depois, coladinho com o SPTV. Bom programa. Tchau, tchau. E vamos pro intervalo. Ainda hoje, olha, a celebração do Dia da Longevidade já começou aqui em São Paulo. Quem conta? Ela, Maria Aldano. Ai, que linda! Sabina, é um incentivo para o pessoal cuidar da mente e também do corpo. Eles fizeram questão de fazer uma coreografia aqui para vocês, ó. E eu fico aqui me remexendo. Obrigada, Mari. Até daqui a pouquinho. E no próximo bloco, a gente muda de assunto, né? SP1 é assim. A gente vai da alegria à tristeza, porque tem que falar também. Fim de semana, infelizmente, marcado por acidentes graves na região metropolitana. E esse é o assunto do meu colega, o Felipe Guedes. Oi, Guedes. Sabina, teve capotamento na Marginal Tietê. Teve um homem dirigindo sem habilitação, bêbado, que avançou o sinal vermelho na Paulista e bateu num carro. E aqui em São Bernardo teve um estudante de 21 anos que dirigia um carro de luxo, atropelou 2 motociclistas, um deles morreu. Isso foi na rodovia Anchieta. Os detalhes daqui a pouco. Como combater, né, esses acidentes gravíssimos, Guedes? Até daqui a pouquinho. E você vai ver também a peça de teatro que promete emocionar o público, inspirada na história de imigrantes que vieram para São Paulo. Assunto do Thiago Crespo. Ao longo de um ano e meio, a direção do grupo visitou escolas, centros de imigrantes e ONGs, a fim de buscar experiências e olhares de gente que veio de fora para viver aqui no Brasil. A partir desses relatos, foi bem mais fácil compreender um pouco mais da realidade e dos desejos que envolvem essas pessoas. É história de imigrantes, daqui a pouquinho. Enquanto isso, você vê imagens ao vivo da 23 de maio, altura do viaduto Tutóia, corredor norte-sul com movimentação intensa, mas vai bem, hein, nos dois sentidos. 12h32, não sai daí, a gente volta já. Meio-dia e 37 minutos, SP1 de volta. Em menos de 24 horas, nossa produção registrou pelo menos 3 graves acidentes de trânsito na Grande São Paulo. Num deles, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, uma pessoa infelizmente morreu. Nos outros 2, os carros capotaram. Não é coincidência que o número de mortes no trânsito é o maior na região metropolitana em 9 anos. Vamos então conversar com o Felipe Guedes. Ele passou a manhã acompanhando os desdobramentos desses acidentes e a gente fala com ele ao vivo. Oi, Guedes, boa tarde. Oi, Sabina, boa tarde. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, 3 acidentes graves na região metropolitana, pelo menos, né? E aí a gente foi olhar os números e viu esse resultado que você falou aí. Entre janeiro e agosto desse ano, o número de mortes em acidente de trânsito é o maior em 9 anos na região metropolitana. O que está acontecendo? Essa madrugada teve capotamento na Marginal Tietê, ali no sentido Ayrton Senna. Teve um acidente impressionante na Paulista. Boa parte da madrugada a Paulista ficou interditada, porque tinha 2 carros batidos ali na esquina da Pamplona com a Paulista. Era um homem que estava dirigindo sem carteira, bêbado, e avançou o sinal vermelho. Ele acabou batendo no motorista de aplicativo. O motorista de aplicativo e a passageira foram para o hospital por causa da imprudência desse outro motorista, não habilitado. E aqui em São Bernardo, agora o 2º Distrito Policial investiga um acidente que aconteceu na rodovia Anchieta e matou um homem de 56 anos que estava voltando para casa depois do trabalho. Ele estava de moto e foi atropelado. Eram 8h30 da noite quando esse carro atropelou 2 motociclistas na rodovia Anchieta. O acidente foi no quilômetro 13, sentido capital. Marcelo Sampaio Camargo, de 56 anos, estava numa das motos. Ele foi atendido pela equipe de socorro da concessionária da rodovia, mas morreu ainda no local. O outro motociclista sofreu ferimentos leves.
Na delegacia, ele contou que o carro de luxo estava em alta velocidade, fez uma ultrapassagem pela direita e pouco depois o atingiu. O motorista, um estudante de 21 anos, afirmou que dirigia dentro do limite de velocidade e que o trânsito parou, de repente. Ele relatou que conseguiu desviar do carro da frente, mas atingiu as duas motos. Ele e o motociclista, que sobreviveu, fizeram um teste do bafômetro e o resultado dos dois foi negativo. No fim da manhã, a irmã da vítima foi até o IML de São Bernardo para fazer a liberação do corpo. Ela não quis gravar entrevista. Contou apenas que o irmão era técnico de refrigeração, morava na cidade do ABC e que deixa uma filha. Esse não foi o único acidente de trânsito grave na Grande São Paulo nas últimas 24 horas. A 17 quilômetros da rodovia Anchieta, num dos pontos mais movimentados na capital, na Avenida Paulista, bem na esquina com a Rua Pamplona, outra batida. Foi por volta de 1h30 da madrugada e as imagens impressionam. Afinal, um carro capotado em plena Paulista não é nada comum. E nesse caso, foi o resultado da mistura entre álcool e direção. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública, o motorista desse SUV prata, que seguia pela Avenida Paulista, avançou o semáforo vermelho e bateu neste outro carro prata que era conduzido por um motorista de aplicativo. Ele e a passageira sofreram ferimentos leves. O motorista do carro que avançou o sinal vermelho apresentava sinais de embriaguez e por isso fez o teste do bafômetro, que deu positivo. Além disso, ele não tinha habilitação. O homem foi detido e levado para a delegacia, onde passou a madrugada. As 39 cidades da Grande São Paulo registraram somente entre janeiro e agosto 1.386 mortes no trânsito. É o maior número para o período em 9 anos e que representa um aumento de 30% na comparação com 2023 e uma média de 6 mortes no trânsito por dia. Morrer no trânsito não é normal, né? A gente precisa parar de chamar de acidente, inclusive, porque se acontece tanto assim, não pode ser mais acidente, né? Gláucia Pereira, que é especialista em trânsito e diretora do Instituto de Pesquisa Multiplicidade de Mobilidade Urbana, diz que diante da dificuldade de combater imprudências no trânsito, que infelizmente são comuns, uma alternativa seria diminuir a velocidade das vias. As principais causas de ferimentos e mortes no trânsito estão relacionadas à alta velocidade, à embriaguez ao volante, ao uso do celular e outras imprudências que as pessoas fazem ao volante e que, enfim, acabam machucando pedestres, motociclistas, quem está dentro do veículo, matando ciclistas. Então, assim, a gente vem praticamente aí de 8 anos, né, que esse número não cai mais e tem crescido. O que a sociedade precisa entender e o governo precisa fazer é reduzir as velocidades praticadas nas vias. Isso porque é uma medida que pode ser feita de uma forma completamente gratuita, fácil de fazer. A legislação permite que o município, seja de São Paulo ou qualquer município do país, reduza essas velocidades com uma lei ou com um decreto. E este é o principal fator que a Organização Mundial de Saúde fala que é a causa dos ferimentos e das mortes. Acelerar esse caso aí de São Bernardo do Campo, na Anchieta. As informações ali das testemunhas, elas dizem que esse motorista que atropelou estava em alta velocidade. Isso ainda tem que ser investigado, esses laudos, mas se for comprovado que ele seja de fato punido. O caso da Avenida Paulista é um festival de irregularidade, sem habilitação, avança farol vermelho, quanta imprudência. Aliás, sobre a batida na Avenida Paulista, a Secretaria da Segurança Pública falou que o motorista embriagado, que foi responsável pela batida, né, está preso e à disposição da Justiça. No caso de São Bernardo, informou que a polícia investiga esse motorista da BMW, que ele prestou atendimento às vítimas, ficou à disposição da polícia, foi à delegacia e vai responder em liberdade. E por fim, a Secretaria falou que para combater a violência no trânsito, a Polícia Militar faz blitz para identificar motoristas dirigindo sob efeito de álcool. E que de janeiro a agosto desse ano fez mais de 3.300 operações, mais de 214 mil testes do bafômetro. E o outro acidente, quer ver só, foi esse. Por volta das 4h30 da manhã, um carro com 2 pessoas capotou na pista expressa da Marginal Tietê, no sentido da Ayrton Senna, bem lá em Santana, zona norte da capital. O casal ficou ferido, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros no local. Depois, foram encaminhados ali para hospitais da região. O homem, de 43 anos, sofreu parada cardiorrespiratória e traumas no crânio e no tórax. A mulher sofreu escoriações pelo corpo.
A polícia vai investigar o que provocou esse acidente, esse capotamento. Você vê as 4 rodas ali para o alto. O estado de saúde do motorista, pelo estado, aliás, de saúde desse motorista, não foi possível confirmar se ele tinha bebido ou não. A faixa da esquerda da Marginal Tietê ficou bloqueada entre 4h30 e 5h45 da manhã. Nesse momento, trânsito liberado na região. 12h44. Vamos direto à redação do Jornal Hoje saber os destaques com a Zileide Silva. Oi, Zileide, boa tarde. Oi, Sabina, boa tarde a todos. Olha, o Hezbollah confirmou a morte de Hassan Nasrallah, chefe do grupo extremista. Ele foi atingido no bombardeio israelense de ontem no Líbano. Outros comandantes do grupo também morreram. Hoje, as forças de Israel executaram novos ataques no sul de Beirute e no Vale do Bekaa, no leste do Líbano. Já o Hezbollah lançou dezenas de foguetes contra o norte e o centro de Israel. O líder supremo do Irã, país que financia o Hezbollah, diz que Israel vai se arrepender dos ataques. Em meio ao aumento da tensão, brasileiros que moram em Beirute querem ajuda da Embaixada Brasileira para deixar o país. Muitos estão procurando ajuda na casa de amigos, parentes e até abrigos públicos. A outra guerra. 2 ataques russos mataram pelo menos 8 pessoas em um hospital da Ucrânia hoje cedo. E aqui no Brasil, é o fogo que não dá trégua. Nossos repórteres mostram a força-tarefa de bombeiros para combater os incêndios florestais. Sabina, eu espero você, espero a todos no Jornal Hoje. Leide, muito obrigada. Um bom jornal para você. Tchau, tchau. O Jornal Hoje começa logo depois, portanto, do Globo Esporte. Meio-dia e 46 minutos, de novo aqui no estúdio, ela, Eliana Passarelli, secretária de Comunicação Social do TRE São Paulo, veio participar ao vivo do SP1, essa é a 3ª rodada, né? Para tirar dúvidas dos eleitores. Falta praticamente uma semana, Eliana, para a gente votar e a gente vai às questões agora. Deixa eu colocar aqui, porque nas redes sociais são várias e várias as perguntas, se vocês me permitirem para eu clicar aqui no telão, muito obrigada, vamos a elas. Olha, a Juliana, ela quer saber, tá com gesso no pé, Eliana, no dia da eleição ainda vai estar com o pé imobilizado e a sessão dela tem escada, ela tem que votar ou justificar? Olha, de preferência se ela conseguir votar, mesmo indo bem devagar, né? Se não, ela pode justificar, esse é um motivo justo para ela não votar. Ela vai pedir essa justificativa depois, pode ser pela internet ou leva ao cartório eleitoral, tem um formulário preenchido e anexa um atestado que declare essa situação. A Eliana, é verdade, se ela for a primeira da fila no local de votação e faltar mesário, ela pode ser convocada para trabalhar? Isso realmente pode acontecer, mas é muito raro. Por exemplo, se aquela mesa não se formou, nós podemos convocar eleitores na fila, mas não necessariamente a primeira. Entendi. Dá para formar aquela mesa porque tem que funcionar. Mas depende, várias pessoas podem estar nessa situação. Tudo Não a primeira. Né? Não é? O Danilo, pessoas com deficiência com título de eleitor são obrigadas a votar? Sim, porque quando a deficiência impede que a pessoa vota, ela poderia ter pedido, então, isso para a Justiça Eleitoral para ela não votar mais. Se o título está em vigor e tudo mais, ela tem que votar. Olha quanta pergunta. Joelma, trabalha no dia da eleição, é técnica de enfermagem, ela pode justificar online? Se sim, onde que ela faz essa justificativa? Bem, primeiro ponto que o trabalho não deve impedir a pessoa de votar. Nenhum empregador pode obstar a participação das pessoas, tá? Então, se ela está trabalhando, tem que ter lá de tal forma um rodízio que a pessoa possa sair para votar, tá? Mas se ela não puder, ela vai ter que justificar depois. A Márcia, o que devem fazer as pessoas que cadastraram biometria e por algum motivo hoje não tem mais a digital aparente? Ela é identificada com o documento mesmo. Até porque você tem que levar o documento mesmo com a biometria, né? Sim. Milton, escolas estão preparadas para receber as pessoas com deficiência, como cadeirantes? Tem uma área especial? Sim, nós temos sessões especiais de votação. Aquelas pessoas que fizeram a inscrição para essa sessão votam nelas. Caso não tenha feito, aí pode ter algum obstáculo, tá? Então, aconselho, passando a eleição, a partir de 5 de novembro, que a pessoa faça a inscrição dela numa sessão especial. As outras, olha, o jornal tá ficando estourado o tempo, a gente depois responde para o Dorival e para a Jéssica. Eu me comprometo a mandar para vocês a resposta. Muito obrigada, Eliana, pelas informações. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Bom dia. Tá certo. Tchau, tchau. E agora a gente vai ver mais 2 entrevistas que o Giba Bergamin fez com candidatos a prefeito de São Paulo que não atingiram 5% de intenções de voto na pesquisa Datafolha da semana passada. Candidata, a senhora propõe uma passagem de ônibus mais barata fora do horário de pico.
Como que a senhora vai fazer para que a massa trabalhadora usufrua dessa medida? Isso vai ficar a cargo das empresas. Isso já funciona, por exemplo, em Santiago do Chile. E o que isso acaba fazendo é reduzir aquela sensação das pessoas de sardinha enlatada dentro do transporte público. Mas é claro que essa modulação ela acaba sendo sutil, né? Por exemplo, se a pessoa entra às 7, poder entrar às 6, ou um pouco depois, se entra às 10, poder entrar às 11. E a mesma coisa os horários de saída. Essa flexibilização ela costuma ajudar, mas quando ela é feita muito próxima ali do horário que a pessoa costuma entrar e sair. Agora, não é isso que resolve a questão do transporte aqui na cidade. O que realmente vai resolver é fazer com que as pessoas possam morar mais próximas do local que elas trabalham. Por isso que a nossa principal proposta nesse sentido é o desenvolvimento da periferia. Dar o título de propriedade para as pessoas na periferia que muitas vezes não têm, assim elas não conseguem nem ter o título de onde elas moram, nem montar o seu negócio. Então, essa é a nossa principal bandeira em relação ao transporte, é desenvolver, de fato, as periferias. Tem uma outra questão, a senhora falou em outra entrevista em dar fuzil para todos os guardas municipais. A senhora propõe uma compra para 7 mil homens, para que 7 mil homens tenham fuzis na GCM? Não, a proposta nunca foi essa. A minha proposta para a segurança é, primeiro, triplicar o orçamento, porque hoje só um em cada R$100 gastos vai para a segurança, e essa é uma dor grande do paulistano. Dobrar o número de guardas civis, por quê? Porque hoje na cidade de São Paulo, o número de homens nas ruas por habitante ele é baixo, esse número tem estudos que mostram, então por isso dobrar, não tirei da minha cabeça, tanto triplicar o orçamento quanto o número de homens nas ruas é aquilo que funciona em outros lugares do mundo, em outras cidades, inclusive aqui no estado de São Paulo. E, de fato, municiar e dar treinamento. Nem todos vão receber fuzil. A única questão ali é que tem um outro candidato que acha que a guarda não tem que estar armada. Então, é nesse sentido. Candidato, obrigado pela entrevista. Eu queria saber do senhor qual é a sua proposta para dar habitação decente para quem vive nas ruas ou em áreas de risco aqui na capital. Nossas propostas vão em torno de construção de moradias populares para que a gente coletivamente construa casas para todo o povo da periferia de São Paulo, e também nós queremos utilizar os mais de 600 mil imóveis abandonados que temos na cidade, fazendo reformas, reestruturação e fornecendo essas moradias, porque são imóveis sem função social. E pela nossa Constituição, imóveis sem função social é possível utilizar para moradia popular. E essa desigualdade que nós vivemos, com mais de 3 milhões de pessoas que não têm uma moradia digna ou pagam 30% do aluguel do seu salário, para nós é algo absurdo que tem que ser mudado. Então nós queremos uma cidade para o povo, para toda a nossa sociedade, para que a gente tenha condições de pensar uma sociedade que não tem essa desigualdade tão profunda que está ligada com o capital imobiliário e com os grandes interesses dos poderosos, que nós queremos romper esses interesses de maneira radical e também com o trabalho coletivo da sociedade. Rapidinho sobre o meio ambiente, a coleta de lixo reciclável ainda está muito aquém das expectativas aqui na capital. O senhor tem algum projeto ou proposta para esse tema? Bom, a questão do meio ambiente passa pela reversão das privatizações que houveram da zeladoria, dos parques e também da coleta de lixo. Então, o nosso projeto, primeiro, depois da restatização, é dar investimento para que isso possa ser realizado de maneira ampla na cidade de São Paulo, e isso não acontece hoje, apesar dos rios de dinheiro que vão para essas empresas. Então, do nosso ponto de vista, é construir uma sociedade que realmente a gente possa ter um meio ambiente respeitado em São Paulo. E para isso, o senhor tem que romper contratos? Nós precisamos fazer a auditoria de todos os contratos, vamos rever os contratos para aí sim a gente conseguir fazer o rompimento desses que, na nossa avaliação, inclusive, tem casos de lavagem de dinheiro ligados ao crime organizado. E nós precisamos combater essas máfias para que a gente tenha condições de construir uma sociedade que seja do poder popular, do socialismo, preservando o meio ambiente na cidade de São Paulo. Quantas vezes você já não ouviu uma frase, a seguinte frase: São Paulo é uma cidade de imigrantes? Pensando nisso, o grupo Sobrevento de Teatro foi ouvir pessoas que se mudaram de países vizinhos para cá em busca de uma nova vida, principalmente crianças trazidas pelos pais. Da mistura dessas ricas histórias com elementos da cultura latino-americana, nasceu um espetáculo, Para Mariela. Está em cartaz aqui na capital. O caminho pode não ser fácil, muitas vezes parece solitário, mas essa é uma viagem que dá sentido a muita gente. Me falem do mar.
Tudo que está em cena representa o mundo da imigração e o sonho de uma vida simples. O palco de areia, na fantasia do teatro, simboliza o mar. Esse espetáculo nasce da escuta das crianças bolivianas que estão aqui no nosso bairro, aqui no bairro do Brás, onde é a sede do Grupo Sobrevento. E ao escutá-las, a gente cria uma dramaturgia e um espetáculo que fala do direito de sonhar. Porque aqui as pessoas trabalham muito, né? Os bolivianos trabalham muito, e parece que quem os lembra de que no meio desse trabalho, dessa rotina tão dura, algum momento para sonhar, eles têm o direito de tirar esse momento do sonho, são as crianças. Nós descobrimos histórias que nos levaram a nos aproximar da Bolívia e nos aproximar dessa ideia de um mar utópico, de um mar que é esse sonho da gente e que aqui na nossa peça é constituído por um carnaval. Um grande carnaval, uma grande festa, porque esse mar também é a busca de alegria, é a busca da felicidade, é a busca de um espaço feliz neste mundo. Para Mariela, é o novo espetáculo do Grupo Sobrevento e celebra os 38 anos de atividade do coletivo. A Sandra, que é fundadora, veio do Chile em 1982. Nós aqui fizemos um trabalho com as crianças nas escolas e convidamos elas ao teatro. E pedimos para elas trazerem sua família. Então vieram muitos adultos, inclusive a Mariela, para quem a gente dedica este espetáculo, foi trazida pelas suas crianças para o teatro. E o que a gente encontrou foi pessoas que se deslumbraram, que se encantaram, que se fascinaram com o teatro. Ao longo de 1 ano e meio, a direção do grupo visitou escolas, centros de imigrantes e ONGs, a fim de buscar experiências e olhares de gente que veio de fora para viver aqui no Brasil. A partir desses relatos, foi bem mais fácil compreender um pouco mais da realidade e dos desejos que envolvem essas pessoas. Esse é o meu unicórnio. Foi minha tia quem deu, porque eu estava triste. Foi quando a minha avó morreu. Aí a gente vai para o mercado e ele me leva com ele. É a hora do dia que eu mais gosto. A gente pode ver a rua. Quando meus pais trabalhavam uns anos atrás, eles trabalhavam muito e isso me afetava um pouco no crescimento, porque eles não tinham muita atenção em mim. Minha vida aqui no Brasil é boa, mas só que na escola é mais ou menos. Desde o meu 5º ano eu sofro de bullying, eu sofro xenofobia. Muitas vezes há um preconceito contra latino-americanos, contra os bolivianos mesmo, particularmente aqui no nosso bairro, no nosso entorno. E, no entanto, são um povo que tem uma cultura muito profunda, uma cultura muito rica. E aí a gente vai juntando com as nossas práticas do teatro de bonecos, das máscaras, que são a origem do nosso grupo e que são tão presentes na cultura boliviana. Para representar essa realidade, o espetáculo explora músicas e sonoridades de diferentes regiões da América do Sul. A direção musical é do Juan Cusicanqui, que veio de La Paz para São Paulo há 42 anos. A gente faz a música folclórica no espetáculo. Toca músicas folclóricas, né? Não só da Bolívia. Adiós, pueblo de mi tierra. Aquele ônibus pequenininho de plástico que cruza o palco não se move só por uma corda, mas pela potência de cada uma dessas vozes. A gente fica muito emocionado de fazer o espetáculo. Vários trechos, cenas, vários momentos do espetáculo toca a gente. Eu fico muito sensibilizado. Então, desse jeito, eu acho que as pessoas também vão ficar sensibilizadas de alguma forma. Solamente por quererte, solamente por amarte, palomita. Interessante, não? Para Mariela, fica em cartaz até o dia 14 de outubro no Espaço Sobrevento, na rua Coronel Albino Bairão, número 42, perto do metrô Bresser Moca. As sessões são sextas, sábados, domingos e segundas-feiras, sempre às 8 da noite. Atenção, tudo de graça, não paga nada. Basta retirar os ingressos na bilheteria com meia hora de antecedência. Hora de fazer uma pausa para a propaganda eleitoral obrigatória e, em seguida, novas informações sobre o estouro da adutora da Sabesp em São Bernardo. A água inundou lojas e causou uma baita destruição.
Tem também o acolhimento de animais que sobreviveram às enchentes do Rio Grande do Sul. São Paulo recebe hoje essa feira de adoção de cachorros que foram resgatados em meio às inundações de maio, lá em Porto Alegre. Olha, chegaram para cá, viajaram e agora adoção. Imagens ao vivo, essa é a marginal do Tietê, altura da Ponte do Limão. Você vê a movimentação tranquila nos dois sentidos, o tempo encoberto. A gente volta já. Uma hora e 10 minutos. SP1 de volta. Ainda não tem prazo para o abastecimento de água de centenas de imóveis da Avenida João Firmino, em São Bernardo do Campo. Uma adutora que abastece a região se rompeu na madrugada. A Jéssica Rocha está lá, acompanha os trabalhos e pela imagem a gente vê que a coisa não é fácil de ser resolvida, né, Jéssica? Boa tarde para você. Oi, Sabina. Boa tarde para você, boa tarde para todos. Não é fácil e pode durar horas e mais horas, principalmente porque a Sabesp está aqui desde as 6 horas da manhã tentando escoar a água e dá para ver que ela ainda está bem na superfície. Essa cratera que vocês estão vendo, inclusive, ela foi abrindo pelo volume de água. Isso aconteceu por volta da 1 hora da manhã, assustou os moradores aqui da região, como você falou, uma região cheia de comércios. Vocês estão vendo o trabalho da Sabesp por aqui, começou por volta das 6 da manhã. E desse outro lado aqui, ó, esse comerciante de uma loja de cama, mesa e banho, tudo que vocês estão vendo aqui é mercadoria perdida. Aqui eu vou descer numa dessas lojas para mostrar para vocês o trabalho de limpeza. O Renan Ferreira vai passar também por aqui. Vocês estão ouvindo um barulho de água, o pessoal está limpando aqui, ó. Não dá para saber, por exemplo, quanto tempo que vai demorar e o prejuízo perdido dessa loja por aqui, principalmente porque essa loja está há apenas 1 ano. O Antônio, né, que é dono dessa loja, disse que ele ia começar a receber os lucros agora, né, depois de 1 ano. Mas toda a mercadoria dele foi perdida. Vocês podem ver que lá atrás, nessa porta de ferro, isso aqui foi pelo volume e pela força de água, viu, Sabina? A gente vai continuar acompanhando a situação. Volto com você. Jéssica do céu, dá uma agonia ver essas imagens. Você vai descendo a escada e vai vendo ali, olha, se coloca no lugar dessa pessoa, né? Poxa vida, 1 ano, agora vai começar a colher frutos e não consegue. Enfim, aguardamos uma posição, enfim, da Sabesp e vamos acompanhar essa história ao longo do dia. 3 graves acidentes na Grande São Paulo em menos de 24 horas. Num deles, em São Bernardo do Campo, uma pessoa infelizmente morreu e nos outros 2, os carros capotaram. Mais uma vez, Felipe Guedes, que acompanhou, passou a manhã acompanhando a história desses 3 casos. Oi, Guedes. Sabina, a gente, diante desses 3 casos, desde a noite de ontem até a madrugada de hoje, a gente foi olhar os números, né, de mortes no trânsito na Grande São Paulo. É o maior número em 9 anos no período de janeiro a agosto. Um desses acidentes foi o da marginal Tietê, ontem, né, na madrugada de hoje, na verdade, ali no sentido Ayrton Senna, na altura de Santana. O carro capotou e o casal que estava dentro desse carro foi para o hospital. O motorista sofreu traumatismo craniano. Um perigo danado. Esse acidente ali na marginal, que é uma via sempre muito movimentada. O outro acidente chamou a atenção. Aconteceu na Avenida Paulista, na esquina ali com a Pamplona. Um homem que dirigia sem habilitação, segundo a polícia, bêbado, que avançou o sinal vermelho, bateu em um carro de aplicativo. O motorista desse carro de aplicativo e a passageira foram levados para o hospital. A Paulista chegou a ficar totalmente bloqueada durante a madrugada, depois só a pista ali no sentido Paraíso. E aqui em São Bernardo, às 8h30 da noite de ontem, um estudante de 21 anos atropelou 2 motociclistas na rodovia Anchieta, no sentido capital. Um desses motociclistas morreu no local. Ele foi socorrido ali pela equipe de resgate da concessionária, mas não resistiu. É o Marcelo Camargo, de 56 anos, era um técnico de refrigeração. Ele morava aqui em São Bernardo, tinha uma filha, estava voltando para casa do trabalho quando foi atropelado. O outro motociclista atropelado junto com ele sobreviveu, teve ferimentos leves. Tanto esse motociclista que sobreviveu quanto o estudante de 21 anos que dirigia o carro, os 2 fizeram teste do bafômetro e deu negativo. Agora a delegacia aqui de São Bernardo investiga as causas desse acidente. Sabina. Muito obrigada, Guedes, por todas as informações. Um bom trabalho para você. E a gente agora vai conversar com a Mariana Aldano, porque está rolando aqui na capital um evento focado na longevidade, de olho na saúde, no bem-estar da população idosa. É no Centro Esportivo Tietê.
Ó o pessoal lá, é só dança, é dança pra lá e pra cá, Mari. Boa tarde. É isso, Sabina. Boa tarde. Mais uma vez, o pessoal está fazendo uma aula de dança aqui, já teve alongamento, mas tem também muita informação por aqui. As pessoas recebem orientações sobre como não cair nos golpes de celular, golpes da internet. A gente também mostrou as oficinas de nutrição, para o pessoal aprender a ler o rótulo quando vai no supermercado comprar alguma coisa, entender direitinho os ingredientes, o que tem maior, o que tem em menor quantidade, por exemplo. Pessoal animado. Tem também as oficinas de ginástica cerebral. Esse evento dá início às comemorações do mês da pessoa idosa, que começa lá no dia 1º de outubro. É uma forma de incentivar os cuidados com o corpo e também com a mente, nesse contexto de envelhecimento da população. A gente falou mais cedo e tem os dados. A atual expectativa de vida em São Paulo é de 77 anos. É a maior já registrada no estado. Na capital é ainda maior, 78 anos, isso de acordo com os dados que foram passados para a gente pela Fundação SEAD. E esse Dia da Longevidade é uma oportunidade para mostrar como esse tipo de atividade, as atividades físicas, culturais, cognitivas, podem transformar o envelhecimento em um processo saudável e também ativo. A gente conversou com várias pessoas por aqui que estão participando desde bem cedinho no evento, pessoal que fez aula de ginástica, aula de zumba. Algumas delas estão aqui nesse momento super empolgadas para mostrar também o talento delas. Vamos ouvir o que elas disseram. Eu faço ginástica para terceira idade, eu faço musculação, para mim é tudo. Tomava 5 remédios, agora só tomo, tiraram 3, só tomo 2. Saúde, filha. O médico falou pro meu neto que eu vou chegar a 100 anos. Para ele fazer a ginástica, eu falei, eu faço. Ele falou, olha o exemplo aí. A alimentação, como é que fala, a ginástica, o encontro com as pessoas, eu acho que faz muito bem essa reunião, né, com o pessoal, é muito bom, traz muita alegria, muito bom. Quando você movimenta o seu corpo com dança, com ginástica, o que isso te traz? Eu acho que mais energia, vontade de viver. A gente fica sempre esperando para ter um evento para a gente participar. Nós estamos vivendo um processo que é muito importante, que é o processo do envelhecimento populacional, que é uma grande conquista, mas para isso nós precisamos também nos preparar. Enquanto pessoas, sociedade civil, como também enquanto políticas públicas. Precisamos pensar justamente como estruturar políticas públicas e serviços para que sejam acolhedores e possam, de fato, atender de uma forma humanizada às especificidades das diferentes velhices. Proporcionando, acima de tudo, um envelhecimento saudável. E quem não ficava com o coração apertado vendo aquelas imagens, tá lembrado daqueles animais resgatados nas enchentes do Rio Grande do Sul? Pois agora você tem a chance de fazer algo por esses animais. 20 cachorros que foram salvos nas inundações estão disponíveis para adoção num shopping na Moca. Quem tá lá e mostra ao vivo essas fofuras? O Matheus Meirelles. Vamos explicar então, Matheus, como é que funciona esse processo de adoção? Boa tarde para você. Boa tarde, Sabina, a todos que acompanham o SP1. Se a imagem era de tristeza há alguns meses, agora é de alegria e de emoção. Isso porque são 20 cães que estão para adoção aqui nessa feira na Zona Leste de São Paulo, no Shopping Moca. O Marcos Moraes, nosso repórter cinematográfico, vai mostrar pra gente alguns desses cãezinhos. Para adotar é preciso ter mais de 21 anos, trazer documento de identidade, comprovante de residência. E essa pessoa vai passar por uma pequena entrevista para ver se está apta, se tem condição, de fato, de adotar um cãozinho. Esses cães foram resgatados lá no Rio Grande do Sul. Eles enfrentaram a tragédia das enchentes, ficaram em abrigos, foram resgatados depois de se perderem das famílias, mas agora estão em busca de um novo lar. Essa feira, ela teve a primeira edição no Rio de Janeiro com mais de 100 cães e foi um sucesso. E agora, em parceria com a Arca Animal, aqui em São Paulo também, a essa feira com o objetivo de fazer com que todos esses cães sejam adotados. Agora há pouco, inclusive, a gente flagrou, 2 adoções, eram 20, já são 18, ou seja, a adoção está sendo rápida. Quem quiser, amanhã ainda das 2 às 6 da tarde, hoje a feirinha vai até às 3 horas da tarde. Eu volto com você, Sabina. E dá vontade de invadir essa tela, essa televisão aí, pegar um desse no colo agora. Olha a carinha deles, gente, só esperando você aí do outro lado. Obrigada, Matheus.
E também está rolando hoje a Semana Animal na sede da Coordenadoria de Saúde e Proteção ao Animal Doméstico. Quer ver as imagens ao vivo? Olha o Valpaz. Ele está na COSAP, fica na rua Santa Eulália, Zona Norte, Santana. Essa é a terceira edição da Semana Animal. Tem tudo quanto é serviço de graça, tá? Vacinação contra a raiva, castração, emissão daquele registro geral do animal, o RGA, e implantação também de microchip. Além disso, atividades para os tutores e para as famílias. Dinâmica sobre guarda responsável, espaço kids, espaço sobre a vida dos morcegos e também uma ala das abelhas. Esse evento ainda tem adoção de cães e gatos e animais de fazenda, um serviço que é permanente na COSAP. A Semana Animal começou hoje, vai até o dia 4 de outubro. Thiago Scheuer, não vem não querendo ir embora, porque a mula quase que a gente fica sem previsão do tempo, porque ele quer ir lá, ó, pegar um animalzinho. Mas que coisa linda, né, Sabina? Faz um bem pra gente até olhar, né, esses animais. Claro que muito mais passar a mão ali, fazer um carinho, mas muito lindo, muito lindo. Agora, me conta uma coisa, esse tempo fresquinho fica até quando? Pois é, Sabina, só até hoje mesmo, tá? A partir de amanhã, calor vai começar a voltar com força para todo o estado. Se você gosta do calor, então boa sorte para você, porque as temperaturas vão subir de novo, tá, Sabina? Veja só que amanhã tem tempo firme para todo mundo. Isso aqui já é um indício, né, de que vai aquecer, porque as nuvens estarão menos presentes no céu, bem diferente de hoje, né? Hoje, por exemplo, 23 graus aqui para nós só na capital. Amanhã já sobe para 27, ó, Sabina. De manhã 15, ainda friozinho pela manhã. E à noite 17, também cai um pouco mais a temperatura. Mas nada de chuva, e aí com isso a umidade do ar já vai despencando de novo. Veja, Votuporanga chegando aos 39 amanhã, Mirandópolis 37, Guarulhos 28, Santos 23, Ubatuba também. Então, litoral ainda um pouco mais amena a temperatura. Mas, Sabina, quando a gente olha aquele mapa que mostra as temperaturas nos próximos 5 dias, a gente vê que está tudo no vermelho escuro. Ou seja, a temperatura subindo, tá? Isso é a tendência para os próximos dias. Então, até 36 graus no Vale do Paraíba e até 41 graus de máxima, isso no oeste do estado. Capital, vamos olhar os próximos dias? Bora! Olha lá, segunda-feira, já passando dos 30 de novo. 31 graus, umidade baixa com 30% apenas. Na terça-feira, a mínima vai ser mais alta, 20 graus, e 34 de máxima na quarta, um pouco mais de nebulosidade, 32 graus. Veja só a umidade na quarta, Sabina, 45%. Sobe um pouco porque vai ter mais nuvem, mas tudo acima dos 30. Bora curtir esse frescor, então, hoje? É isso aí, bora aproveitar. Juntos. Continue com a gente nas redes sociais, @sp1.globo, é isso aí. E as reportagens daqui a pouquinho no Globoplay. A gente vai curtir esse frescor, porque a partir de amanhã, calor de novo. Um beijo. Tchau, gente.